Volta àquela posição original com a cabeça abaixada em um ângulo de 70 graus, uma situação muito desconfortável e os socorristas estão muito preocupados com ele. Estar preso naquela posição por quase 23 horas torna isso muito difícil para ele. Mas quanto mais tempo passa, obviamente, mais preocupação há. Ele não consegue se mexer e aí os músculos vão começar a dar cãibra e ele simplesmente não vai conseguir se mover e ajudar os socorristas a tirá-lo de lá. Imagine ficar 28 horas entalado de cabeça para baixo em um túnel tão apertado que você não conseguiria nem sequer mexer os seus braços. Hoje no Abismo do Medo, vocês vão conhecer uma caverna tão perigosa que precisou ser selada para sempre depois que um terrível acidente aconteceu dentro dela. A história da caverna Nutty Putty começa em 1960, que é o ano em que o primeiro explorador descobriu a existência dela. A sua entrada fica em um buraco de aproximadamente 76 centímetros de largura, localizado em Utah, nos Estados Unidos. E assim que descobriram a caverna, ela começou a ficar cada vez mais popular, porque era cheia de túneis apertados e escorregadios. Além de que a sua estrutura parecia a de um labirinto, o que tornava a exploração divertida para as pessoas que tinham coragem de se aventurar lá. Porém, nós não estamos falando de exploradores experientes e bem preparados, já que a grande maioria dos visitantes eram inexperientes, e por causa disso, entre 1999 a 2004, vários deles ficaram entalados em alguma parte da caverna, e precisaram ser resgatados pelas autoridades. Mas apesar disso, até esse momento, ninguém tinha de fato morrido lá dentro. Teve até um caso de uma jovem de 23 anos que ficou presa na caverna Nutty Putty por umas 7 horas, e com certeza deve ter sido bastante desesperador e desconfortável, pois imagine ficar entalado em um lugar que está pressionando seu corpo a todo instante, impedindo que você respire normalmente e fazendo com que os seus membros fiquem doendo de cãibra. E como consequência desse grande número de incidentes, as autoridades decidiram que iriam fechar de vez a caverna Nutty Putty, pois achavam que seria só questão de tempo até que alguém morresse lá dentro. E se por um lado o governo queria prevenir uma possível tragédia, por outro, os espeleólogos, que são basicamente exploradores experientes que estudavam as cavernas, eram contra essa decisão, porque achavam que não era correto interditar o local e que as pessoas aqui deveriam ser mais responsáveis, tomando cuidado quando fossem até a caverna. Sendo que toda essa polêmica de fechar ou não um lugar ganhou tanta fama que até mesmo apareceu nas manchetes dos jornais daquela época. Como por exemplo essa matéria do Daily Herald, que saiu no dia 26 de junho de 2005. O título dela diz: Estado pode fechar a caverna popular. Já nesse parágrafo podemos ler o seguinte: ninguém morreu lá, mas pode ser perigoso, já que a maioria dos visitantes estão sem equipamentos e são inexperientes, vestindo apenas bermudas e camisetas, sem usar capacete de proteção. Porém, os exploradores não eram os únicos que estavam irritados. Isso porque a caverna se tornou um ponto turístico em que as famílias gostavam de ir nos finais de semana. E por isso, várias dessas pessoas enviaram cartas para os jornais, reclamando da decisão que o governo queria tomar. E abre aspas para o que um morador dessa época escreveu em uma carta: Estou cansado do governo decidindo o que é melhor para nós. A caverna Nutty Putty foi um local divertido para mim no passado, e agora são os meus filhos que gostam de ir até lá. Espero que alguém possa me dizer quantas pessoas foram feridas ou finalizadas, porque eu não ouvi falar de nenhuma. As autoridades poderiam apenas colocar um aviso sobre os riscos na entrada da caverna, para que nós, como americanos, possamos decidir o que é melhor. Mas mesmo com todo esse apelo popular, em setembro de 2007, o governo fechou a caverna temporariamente, até que pudessem organizar uma equipe que ficasse responsável por supervisionar o local, para assim impedir que mais incidentes acontecessem. E depois de vários meses de planejamento, abriram a caverna em março de 2009. Mas dessa vez tinham algumas regras que deveriam ser seguidas, por quem quisesse se aventurar lá. Primeiramente, a pessoa tinha que ter experiência em exploração de cavernas, e deveria solicitar uma permissão 21 dias antes de ir visitar o local, além de que ninguém poderia ir sozinho até lá, já que se algum incidente acontecesse, teria que ter uma segunda pessoa para pedir socorro. E é justamente nesse momento da história que conheceremos John Edward Jones, de 26 anos. Ele era um cristão dedicado, com uma personalidade bondosa e um ótimo senso de humor que sempre divertia e arrancava risadas das pessoas em sua volta. Na época, John estava cursando medicina, pois queria se tornar um cardiologista pediátrico, já que ele gostava bastante de crianças e se dava muito bem com elas. Além disso, John era casado com uma
uma moça chamada Emily, e eles tinham acabado de ter uma filhinha juntos. E inclusive, estavam esperando outra criança que estava a caminho. Mas como as férias tinham finalmente chegado, o cara e seu irmão mais novo Josh, de 23 anos, decidiram que iriam se aventurar na Nutty Putty Cave. Isso porque os dois queriam relembrar os velhos tempos, pois quando eram crianças, costumavam explorar várias cavernas juntos com seu pai. E apesar de terem conseguido aquela permissão 21 dias antes porque tinham experiência comprovada, tanto John quanto Josh nunca entravam em uma caverna há anos. E por isso, tinham se esquecido da maioria das coisas que aprenderam ainda criança sobre exploração subterrânea. Sendo que os irmãos estavam bem confiantes para essa aventura, porque o pai deles não era qualquer explorador de cavernas, e sim um dos pioneiros no estado de Utah, já que ele ajudou a fundar um grupo de resgate que justamente salvava pessoas que ficavam presas em lugares assim. E o curioso é que John participava dos treinamentos desse grupo, entrando nos túneis e fingindo que era uma das vítimas que precisava de ajuda. E isso até parece uma brincadeira sádica do destino. E então, por volta das 8 horas da noite, John, Josh e mais 10 amigos e conhecidos entraram na caverna Nutty Putty e começaram a explorar o local. E durante a primeira hora andando pela caverna, todos estavam se divertindo bastante e nada de ruim tinha acontecido. Inclusive, eles haviam acabado de explorar uma área conhecida como The Big Slide, que fica logo após a entrada. Porém, não satisfeito, Josh ainda estava faminto por desafios e queria descer mais e mais, pois pretendia chegar em uma parte mais arriscada, chamada o Canal do Parto. E talvez esse local tenha recebido esse nome justamente porque se parece com o trajeto que os bebês fazem para sair da barriga de suas mães. Sendo que essa parte é tão estreita que as pessoas altas ou com mais peso teriam dificuldades para atravessar, ou então nem sequer conseguiriam. E você deve estar se perguntando por que alguém iria querer literalmente se enfiar lá. E bom, é porque depois que você conseguisse atravessar o túnel estreito, sairia em uma área bem grande da caverna, ou seja, tinha uma recompensa no final, e as pessoas queriam saber como era essa tal área. Mas o mais interessante é que boa parte dos visitantes que precisaram ser resgatados tinham ficado presos justamente no Canal do Nascimento, que é onde os irmãos pretendiam ir. Só que John não estava preocupado em ficar entalado no túnel, porque se encontrava em uma boa forma, sem estar barrigudo ou acima do peso. E aí ele decidiu que seria o primeiro, e se deitou de bruços e aos poucos começou a se arrastar pela passagem estreita. Mas conforme John se afastava cada vez mais da entrada, o túnel ia se afunilando, e portanto ficando mais e mais apertado. Até que chegou a um ponto em que o cara não conseguia mais voltar, porque o espaço estava tão pequeno que ele não poderia simplesmente se virar para retornar para a entrada, onde estava o seu irmão e seus amigos. Mas ao ver uma abertura no final do túnel, John talvez pensou que fosse aquela área grande que seria a recompensa para quem completasse o trajeto. Então ele se esforçou ao máximo para continuar avançando, porque essa era a única opção que tinha restado, já que se chegasse nessa tal área, ele poderia se virar e fazer o caminho oposto voltando até o seu irmão. Porém, ao chegar no final do túnel, John finalmente percebeu que pegou o caminho errado. Ele não estava no Canal do Parto, e sim em outra parte da caverna ainda mais perigosa, que apenas pessoas leves e de baixa estatura conseguiriam entrar e sair. A essa altura, John estava quase de cabeça para baixo em um espaço minúsculo, que media 25 por 45 centímetros. Ou seja, era mais ou menos do tamanho da tampa de uma máquina de lavar roupas. E para piorar ainda mais a situação, o cara se contorceu todo e esvaziou todo o seu pulmão para tentar passar por uma rocha que estava bloqueando o seu caminho. No entanto, após conseguir passar por ela, John voltou à sua postura normal, e como consequência disso, ele ficou completamente entalado, pois agora essa mesma rocha estava lhe impedindo de voltar. E sem ter o que fazer para sair sozinho dessa situação, John começou a gritar pedindo ajuda para o seu irmão. Mas assim que Josh chegou, ele achou a situação engraçada, porque pensou que não era nada grave e que conseguiria tirá-lo dali sem maiores problemas. Só que após falhar algumas vezes, Josh ficou preocupado e finalmente percebeu o perigo em que seu irmão estava. Isso porque, durante uma dessas tentativas de salvá-lo, Josh ferrou com tudo de vez. Ele puxou o seu irmão de um jeito que fez John escorregar ainda mais, ficando completamente de cabeça para baixo e com os dois braços presos sem poder se mexer. Então, Josh chamou um dos seus amigos e lhe pediu para ficar vigiando John enquanto que ele iria sair para ligar para o 911, que é o número de serviço de emergência americano, já que dentro da caverna o sinal de celular simplesmente não pegava por conta da profundidade em que estavam. E ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, uma moça chamada Suzy Motola tinha acabado de se mudar para uma casa nova e estava ocupada organizando as roupas, colocando os móveis no lugar e resolvendo outras tarefas. Só que de repente ela ouviu um chamado de socorro no rádio, que dizia o seguinte: "Precisamos da ajuda de qualquer pessoa disposta e capaz de se espremer em espaços apertados. Temos uma situação muito ruim aqui. Há um homem chamado John Jones, de 26 anos, que está preso de cabeça para baixo nas cavernas da Nutty Putty, aproximadamente a 121 metros abaixo da superfície."
E ao que tudo indicava, essa mensagem chegou aos ouvidos da pessoa certa. Isso porque a Suzy tinha uma grande experiência em exploração de cavernas e havia justamente se candidatado como voluntária no serviço de emergência. E em uma entrevista, Suzy revelou exatamente o que pensou no momento em que ouviu essa mensagem. Quando eu ouvi isso, fiquei de queixo caído e tive que deixar de lado a mudança que estava fazendo para a casa nova. Eu sabia que era a única pessoa da minha equipe que era pequena o suficiente para caber lá, pois conhecia bem as cavernas. Porém, mesmo estando muito motivada a ajudar o John, Suzy só conseguiu chegar no local por volta da meia-noite, 3 horas depois que haviam ligado para a emergência. Ou seja, o coitado teve que ficar um bom tempo de cabeça para baixo, sem saber quando viriam resgatá-lo. E isso deve ter acontecido, talvez porque a Suzy morasse longe da caverna e demorou para chegar até o local. Ou então, porque a mensagem só foi transmitida para ela no finalzinho da noite. E assim que viu a posição em que John se encontrava, Suzy percebeu que a situação era muito mais grave do que ela inicialmente havia imaginado. Mas para tentar manter o cara calmo, ela o cumprimentou com a maior normalidade do mundo, como se aquela fosse uma situação rotineira e fácil de se resolver. E como resposta, John disse essa frase: "Oi Suzy, obrigado por vir, mas eu realmente quero sair." Só que durante as próximas 2 horas, ela usou várias técnicas para tentar tirar John daquela situação terrível e muito desconfortável, como por exemplo, cortar uma parte da calça dele para ver se assim ele iria desentalar do buraco, para que ela pudesse puxá-lo para fora. Mas depois de dar o máximo de si usando toda a sua força, Suzy ficou esgotada fisicamente e mentalmente, e teve que sair da caverna para que os socorristas que haviam chegado assumissem o controle da situação. Eram cerca de 30 deles, e fora do local também estavam Emily e a filhinha de John. E nesse momento, os socorristas começaram a conversar e a montar diversos planos. Um deles envolvia jogar galões de óleo no buraco, para ver se assim o cara ficaria mais escorregadio, facilitando a sua saída. Já outro método era bem mais extremo, e consistia em lesionar as pernas do coitado de um modo que desse para puxá-lo de volta. Mas obviamente esse aí só seria usado em último caso, e os bombeiros nem sabiam se realmente iria funcionar. Só que depois de terminarem de conversar, os socorristas decidiram instalar um sistema de cabos e roldanas dentro da caverna, na intenção de puxar John pelas pernas. E se por acaso você faz academia ou já pisou em uma, é basicamente com esse mesmo sistema que algumas máquinas funcionam, como por exemplo o crossover. Mas juntamente com esse sistema, os bombeiros também queriam perfurar as rochas que estavam ao redor do John, para que sobrasse mais espaço para ele ser puxado sem sofrer nenhum ferimento. Só que quando os socorristas trouxeram os equipamentos de perfuração e começaram o processo, rapidamente perceberam que se continuassem, toda a estrutura iria desabar em cima do John, pois algumas pequenas rochas já estavam caindo em cima dele. E com o passar do tempo, a equipe de resgate só aumentava, já que chegavam mais ajudantes a todo momento. E se antes tinha 30 socorristas, agora eram por volta de 100. E depois de algumas horas, o sistema de roldanas e cabos tinha finalmente ficado pronto. Só que você pode estar se perguntando agora, como demorou tanto tempo, já que tinham cerca de 100 pessoas envolvidas? E esse questionamento pode ser facilmente respondido. Isso porque não adiantava muito ter tantas pessoas lá na caverna, pois somente algumas é que poderiam entrar ao mesmo tempo no local, já que os espaços eram bem apertados. Inclusive, tinha até mesmo um cirurgião especializado em traumatologia esperando no lado de fora para atender o John. O problema é que os socorristas não tinham se atentado a um detalhe importante, que somente o médico havia percebido. Então, o cirurgião lhes explicou que eles estavam lutando contra o tempo, porque uma pessoa não pode ficar muitas horas de cabeça para baixo, senão com certeza ela irá falecer. Ou seja, não era apenas uma posição desconfortável para se estar, e sim uma extremamente letal para o corpo humano. Isso porque quando uma pessoa fica nesse estado durante muito tempo, a força da gravidade faz com que a maior parte do sangue flua para a cabeça e os pulmões, e por causa disso, a pessoa não consegue respirar direito, além de que o coração precisa trabalhar mais e mais para manter a parte inferior do corpo irrigada com sangue, aumentando significativamente os riscos de ataque cardíaco. E a essa altura, depois de passar tanto tempo nessa posição, os pulmões do John estavam cheios de fluidos, e por isso o coitado estava começando a asfixiar. Então, nesse momento, os socorristas mudaram o objetivo principal, que agora não era mais tirar o John do buraco, e sim o de mudar ele de posição para que o cara pudesse aguentar por mais algumas horas. Mas felizmente, usando o sistema de roldanas, os socorristas conseguiram puxar o coitado um pouco para cima, o que permitiu com que eles pudessem injetar soro intravenoso em John, que serve para reidratar o corpo quando o paciente não consegue consumir líquidos por via oral. Só que logo depois disso, o sistema de cabos acabou falhando, e John retornou para a mesma posição que estava anteriormente, o que fez com que ele começasse a entrar em pânico, pensando que iria morrer nesse lugar terrível. E em uma última tentativa de acalmá-lo, levaram um rádio até o buraco para que o cara pudesse conversar com a sua esposa Emily, que estava no lado de fora da caverna. E apesar de ter sido um diálogo bastante tenso e triste, John se acalmou porque ouviu a voz da sua esposa e pôde pelo menos se despedir dela caso o pior acontecesse. E tendo se passado 19 horas desde que esse terror começou, os bombeiros tinham finalmente começado a puxar o John. O problema é que esse processo
processo era extremamente doloroso, porque o corpo do coitado estava sendo raspado nas rochas a cada puxão que eles davam. Fora que os socorristas tinham que fazer tudo com muito cuidado, porque se cometessem um pequeno erro, poderiam machucá-lo seriamente. E após alguns puxões, conseguiram erguer o coitado, e dessa vez dava para ver o rosto dele. Um dos bombeiros até disse que John estava com os olhos vermelhos, provavelmente pelo excesso de sangue na cabeça. E quando o socorrista perguntou como ele estava, o cara disse o seguinte: "É terrível, estou de cabeça para baixo, não posso acreditar que eu estou assim, minhas pernas estão doendo muito." Mas apesar de todo o sofrimento que o John estava passando, o bombeiro que viu seu rosto disse que ele estava sorrindo. E nesse instante parecia que o resgate realmente daria certo, e que logo o cara estaria de volta em sua casa para aproveitar a vida ao lado de sua esposa e filha. Porém, infelizmente, o inesperado aconteceu, já que no próximo puxão, um dos dispositivos acabou cedendo, e com isso, os socorristas que estavam puxando o cabo caíram para trás, e ao mesmo tempo, John voltou para o fundo do buraco. Sendo que quando o dispositivo cedeu, algumas rochas também desmoronaram junto, ferindo o rosto de um dos socorristas, que desmaiou assim que foi atingido. Já outro membro da equipe até conseguiu colocar uma corda em volta da cintura do John, mas também acabou se machucando no processo. E depois de se esforçarem tanto para nada, os socorristas já estavam exaustos, e não sabiam mais o que poderiam fazer para salvar essa pobre alma. E para piorar ainda mais as coisas, John teve uma parada cardíaca, e por isso nem conseguia mais respirar direito. E acompanhando toda a situação pelo rádio, Emily disse isso para o seu marido. "Eu sei que você tem se esforçado tanto desde que tudo isso começou. Então por que você não descansa por um minuto e faz uma pequena pausa antes de tentar novamente?" E ela provavelmente disse isso pois estava com pena do seu marido, já que imagine o quanto o coitado deve ter sofrido sendo puxado pelas pernas e tendo a sua pele raspada nas rochas. Porém, infelizmente, John não escutou as palavras da sua esposa, isso porque alguns minutos depois do dispositivo ceder, um paramédico chegou no buraco, e ao verificar os sinais vitais do cara, percebeu que ele já havia morrido. E com muito pesar, em 25 de novembro de 2009, às 23 horas e 56 minutos da noite, John Edward Jones, um pai de família, estudante de medicina e um cristão dedicado, foi declarado oficialmente morto, após passar cerca de 28 horas preso em um buraco da caverna Nutty Putty. E quando foi informada da triste notícia, Emily não queria acreditar de jeito nenhum. Ela ainda achava que seu marido estava vivo, e que o paramédico que verificou os sinais vitais tinha na verdade se enganado. Porém, com o tempo, ela acabou aceitando a dura realidade. Os bombeiros até tinham dito que fariam o que estivesse ao seu alcance para recuperar o corpo do John, para que assim, Emily e a família dele pudessem fazer um velório que confortasse seus corações nesse momento difícil, já que é uma coisa muito triste quando os familiares perdem um parente e nem sequer têm a oportunidade de enterrá-lo porque não conseguiram recuperar o corpo. Só que após analisar a situação com mais cuidado, os bombeiros perceberam que teriam que dividir John para tirá-lo de lá, o que seria bem chocante, né, galera? Poderia até mesmo ser considerado desrespeito com o falecido. E se os socorristas quebrassem as rochas para pegar o corpo dele, eles correriam um grande risco de serem as próximas vítimas, porque a caverna poderia desmoronar em suas cabeças. E por causa desses dois motivos, no final eles decidiram deixar o corpo de John lá. Então, a família do cara colocou uma placa na entrada da caverna para homenageá-lo, e talvez para fazer desse local o seu túmulo. E nessa placa está escrita a frase: "Nosso amado John faleceu nesse local. Ele foi um pai amoroso, um marido gentil, um filho leal e um verdadeiro e querido amigo. Aqueles que melhor conheciam John irão se lembrar de sua fé e do seu coração carinhoso. Nós sentimos a sua falta e iremos amá-lo para sempre." E infelizmente, até os dias de hoje, o corpo de John Edward Jones permanece no mesmo local. Já Emily se casou novamente algum tempo depois, com um cara chamado Donovan Sanchez. Já a caverna Nutty Putty foi permanentemente fechada e selada, servindo como lugar de descanso final para o John. Fala galera, você ficou triste ou emocionado com esse final? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.